Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Bem-vindos, bem-vindas. Isso daqui é um vídeo que eu tô gravando no quarto do hotel. Eu ainda tô viajando, tô aqui em Caldas Novas. Hoje tá um friozinho, tá um tempinho um pouquinho nublado, e eu tô aproveitando esse pós-almoço para trazer uma informação importante de anatomia emocional, um casamento com a psicologia corporal, um tema que apareceu muito para mim aqui essa semana, dentro dos meus atendimentos clínicos, com a bioenergética, mas ao mesmo tempo na observação, tá? Vamos lá. O que eu quero trazer hoje para vocês é uma breve reflexão. A gente vai ver isso com mais calma ao longo da semana, para quem está começando agora, para quem ainda não teve contato com essa informação. Quem já é meu aluno já sabe, já viu essa imagem trocentas mil vezes. Essa aqui é a imagem das couraças musculares. Eu quero que vocês reparem um pouquinho na formação desse primeiro anel aqui, que é o anel ocular, a formação desse segundo anel, que é o oral, esse terceiro anel, que é o cervical. A gente vai falar agora sobre ele, mas eu quero fazer um convite para que vocês tenham esse ponto aqui, que se vocês palparem na cabeça de vocês, tem uma proeminência óssea, tá? Ele é um ponto importante de conexão, onde essas duas couraças, na verdade, se encontram, tá? A gente costuma trabalhar um ponto de intersecção aqui, comum a essas duas couraças. Essa couraça está muito próxima, então a gente vai ver uma relação aqui na circulação do ar, na respiração e entrando no sistema de defesa muito junto dessas duas. E é sobre esse assunto que eu quero trazer aqui um pouquinho com vocês. O que eu quero trazer? Talvez começar com uma pergunta para vocês, primeiro terapeutas, para depois vocês pensarem no paciente de vocês. Como que é para vocês, diante daquele grande tema que vocês têm na vida de vocês, que é mais difícil de ultrapassar, de elaborar, de transformar, seja um relacionamento, seja dinheiro, seja saúde, família, pai, mãe, o que for, filhos. Como que é sair do olhar ou difuso ou desfocado, ou que mira para o todo e não vê nada, ou que vê extremamente projetado no futuro, com uma esfera visionária. O seu mundo, vou virar um pouquinho de lateral para vocês, o seu mundo das ideias, onde fica muita energia funcionando na cabeça, principalmente nesse núcleo desse eixo, né, cerebral, onde eu faço a conexão do meu anel ocular, oral, basicamente aqui nesse ponto atrás da orelha. Como que é para vocês esse excesso mental de informação, de ideias, visões, desejos, planos, certezas fixas, coisas que, ou porque os olhos estão bloqueados com uma nuvem, com uma neblina, vocês não conseguem ver e lidar claramente. Estou trazendo aqui essa ambiguidade, muitas ideias, muita energia presa na cabeça, excesso de informação, um olhar que olha muitas coisas, não necessariamente foca, ou foca, mas foca algo visionário para fora como verdades, levando vocês a desenvolverem algum tipo de padrão de postura em que o olhar se sobreponha para tudo isso que eu olho e talvez não vejo com clareza ou vejo com muita fixação e certeza, mas que fica bloqueado a possibilidade de trazer o meu olhar para minha realidade corporal, que é o meu sentir, que é o meu fazer, que é o meu me reconhecer nesta realidade, neste corpo,
nesta percepção. Tudo bem? Respirem um pouquinho, pessoal, que essa pergunta faz sentido, o pessoal que esse contexto está entrando. Talvez muitos de vocês não acessem porque não tenham mesmo muita identificação com o que eu acabei de trazer aqui, tá? Ok, o que aconteceu bastante essa semana? Apareceu para mim 2 grupos de pessoas. Pessoas que já fizeram muitas coisas na vida, de forma extremamente capaz, construíram um passo a passo profissional, tem uma puta estratégia, tem um puta conhecimento, fez vários cursos, tem sensibilidade, percebe os outros, compõe um trabalho autoral próprio. Pessoas que são, né, inteligentes, mas que tem tanta coisa aqui que elas olham e trabalham e fazem, que elas não conseguem pegar esse conhecimento e trazer e reconhecer a própria trajetória. O que isso significa na prática? Que não vai para a prática. Estou colocando a minha outra mão na pelve. Que não vai para a prática, né? Então eu trabalho, tenho curso e não vai para a prática. E o que isso tem a ver com o corpo? Comecei trazendo a couraça muscular para vocês pelo livro do Kahneman. Depois eu trouxe essa hipótese visionária de uma cabeça cheia de ideias e energia, que a energia fica bloqueada aqui em cima, que o olhar se desloca para o horizonte vendo muitas coisas e não vendo nada, ou se fixando obsessivamente em verdades. Mas com essa direção que sai numa crescente e que impede que o meu movimento cervical seja um movimento cervical de flexão de cabeça, olhos, para executar o olhar para si. Respirem. Respirem e experimentem esse movimento. O que na área de vocês, na vida de vocês, é muita ideia, é muita coisa acontecendo, é muita coisa no horizonte, é muita verdade pré-fixada, muita meta para alcançar, é muitas certezas que você fica lá, mas que esse lá é tão rígido que te impede de fletir o pescoço, trazer seus olhos e se olhar. E quando eu digo olhar, na representação corporal do meu self, do meu coração, olhar você nessas questões que você quer enxergar e buscar, o quanto que você se vê de verdade. Fiz atendimentos essa semana em que as pessoas narravam tudo que elas estavam fazendo, olhando para lá. E na hora que eu pedia, mas e você? E aí, esse movimento de flexão da cabeça, trazendo para o peito, era um movimento que não acontecia. Era um movimento que estava bloqueado, quase que um impedimento de uma flexão cervical ou de um momento de olhar para si. E às vezes eu pedia, põe a mão no peito, olha para o próprio umbigo, olha para você. E aí a pessoa conseguia trazer aqui e o olhar e o pescoço não descia ou fazia um breve movimento e voltava para cá. E ficava bloqueado aqui. E quando eu tô aqui, olhando para fora, tem 2 problemas. Eu desconecto de mim, ou eu diminuo a minha própria conexão comigo. Porque quando eu tenho um problema na vida que eu preciso resolver, independente da área que for, eu preciso ver o problema, analisar a conjuntura em contato comigo, porque sou eu que terei as ferramentas de execução. Então, estamos trabalhando uma ponte de conexão dentro, mundo interno, fora, olhar, ideias, planejamento, mundo externo. Dentro, fora. O eu, o outro, o eu, o trabalho. Tudo bem? Tá fazendo sentido esse papo? E aí, como é difícil às vezes a gente parar com tantas cobranças e tantas coisas que falaram às vezes pra gente no nosso desenvolvimento emocional,
que a gente não era capaz, que tudo que a gente faz é fragmentado, que a gente não termina o que começa. A gente fica, às vezes, com alguns imprintings tão rígidos. E é essa rigidez falsa, essa rigidez cristalizada de mensagens que vieram anteriormente, que são o impedimento, o rígido, para que eu não olhe, dobre, reconheça, sim, faça contato comigo. E assim reconheça. Não, essa ideia não tem mais nada a ver. Tô fazendo agora um negócio até o fim. Larguei aquele curso porque eu não amava, não fazia sentido para mim, pode fazer para você, para mim era uma merda aquele curso. E fiz, sim, um trabalho de construção assim, 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 assim. Então, o que tá chegando muito para mim? Pessoas que são extremamente competentes, mas que têm essa dificuldade na ponte. E por que eu tô falando de ponte? Porque eu tô falando de cervical enquanto ponte de uma couraça ocular torácica, tá? Vocês viram ali na imagem do Kelly, mas a gente vai ver isso com calma ao longo da semana. Tô gravando esse vídeo aqui, vai para os meus alunos, vai para o pessoal que tá novo no grupo, que tá escutando coraças musculares a primeira vez. Já peguei o bonde andando, não fiz a introdução para vocês, é de propósito, é para provocar mesmo. Uma inter-relação mais prática do que é o conteúdo psíquico dessas couraças, no impedimento do movimento e do bloqueio corporal, na integração corpo-self. Um segundo tema que apareceu essa semana com quase o mesmo padrão de movimento, mas com uma construção psíquica bem diferente dessa, foi de pessoas próximas, muito, que eu amo muito, pessoas do meu vínculo familiar, afetivo, íntimo, que tem tanta energia na cabeça, tanto circuito acontecendo aqui, que elas fazem uma aparente extensão da cabeça, o olhar vai para frente, vai para longe, só que ela corta a conexão com o próprio corpo. E quando ela corta a conexão com o próprio corpo, inevitavelmente ela corta a conexão com o outro, com quem ela está dialogando, se relacionando. É inevitável. Para eu me relacionar com vocês, eu preciso primeiro estar conectada comigo. Não tem como eu desconectar de mim para estar com vocês. Isso seria uma tentativa ilusória da criança ferida, mas isso não tem como fazer na verdade. Eu me conecto comigo e na conexão comigo me relaciono com você, né? Uma coisa depende da outra. Nesse corte, o que acontece às vezes, principalmente figuras com traços narcísicos importantes, o que é o narcisismo? Eu me olho para o espelho e eu dialogo com o espelho. Eu fico aqui na relação, eu comigo mesma, a minha verdade, a minha narrativa. A minha narrativa é a mais inteligente, a minha narrativa é a que mais tem coesão, a minha narrativa é a mais encantadora. Eu trago a verdade, o outro ainda não a alcançou. E essa pessoa, ela é uma pessoa que ela tem muito tesão de ficar aqui com ela, mas quando ela vai escutar o outro, ela fica extremamente entediada. Ela fica boring, ela quer bocejar, ela se distrai, ela olha pra fora. E quando volta a fala dela, ela volta a falar com imenso prazer, imenso tesão. Quem não conhece alguém assim, né? Pois é, vamos lá. E o que acontece nesse momento? Nessa relação com o espelho, o eu com o eu, quando ela tem que estar com o outro, é muito difícil, ela não vai ficar com essa ponte de conexão, não tem esse espelho aqui da frente dela para ela ficar aqui. Então, o que ela faz? Ela quebra, muitas vezes, essa conexão. Quando eu digo quebra, é uma quebra energética, né? Então eu aumento aqui esta cisão, eu olho para frente, eu visualizo a minha verdade e eu narro para você a minha verdade. E aí o que eu digo, o que você diz, não é real. O que eu digo é real, porque eu estou olhando fixamente a verdade que eu construí, a verdade que eu criei, o meu mundo projetivo, que é o que importa. Você não, o outro não importa tanto.
É uma dinâmica muito mais infantilizada do ponto de vista psicoemocional, muito mais narcísica num empobrecimento de maturidade. Ela ficou retida ali naquela, eu ia falar, masturbação mental, né? É de si para si. Tem uma importância isso, a gente vê dentro do curso a importância do narcisismo, a importância da construção narcísica para o próprio self corporal, ele é fundamental, mas que quando ele não ultrapassa e não amadurece, fica bloqueado numa etapa extremamente imatura, e uma etapa que bloqueia as relações, porque ninguém tem saco para conviver muito tempo com pessoas presas dentro de si, que não se saem, né? Que não tem uma conexão com, né, com o próprio eu para se relacionar de verdade com o próximo, com o outro, né? É cansativo. Quem é assim é a criança, mas a criança a gente sabe que enquanto cuidador eu vou cuidar e eu vou ensinar a criança a sair desse mundo tão intenso de necessidades internas para ela começar a aprender a suprir as próprias necessidades, ao mesmo tempo que ela começa a reconhecer as necessidades dos outros. A narrativa do outro também pode ser bonita, o que o outro fala também pode estar certo, o que o outro traz também é conhecimento, o outro também existe. E aí eu pulo do gato. Então não sou só eu? Não. Então eu não sou o sol? Não é mais. Um dia você foi o sol, provavelmente. Neste momento você não é mais. E é aqui que acontece a quebra narcísica da criança, ela se assusta e ela se entristece com essa dura realidade, mas é aqui que começa a nascer o adulto que vai poder estar junto na relação. Eu tô trazendo esse assunto para vocês para trazer um pouco como esses temas conversam com a gente na prática. Posso trabalhar isso dentro de uma perspectiva corporal, da ponte da cervical. Posso trabalhar no exercício de pedir para essa pessoa que está aqui sentir o corpo e começar a respirar. E pede falar para ela, olha primeiro para o próprio nariz, é você. Tenta trazer só o olhar. Trouxe o olhar, tá tudo bem? Começa a trazer seu queixo. Como é que é para você espiar lá embaixo? Existe você aqui embaixo. Reconhece essa estrutura que está por baixo dessa cabeça que estava cindida, ou perdida nas ideias, ou hiperfixada só em si, só na imagem de si. Não estava hiperfixada em si, estava fixada na imagem de si. Né? Tô aqui só no mundo das ideias. Minhas ideias são as corretas. A do outro não, né? E aí a gente vai fazendo esse exercício até que fique um movimento saudável que me traz para dentro de mim de um jeito saudável. Eu me alimento aqui. Isso é real. Isso aqui é realidade somática. E aí eu posso sair daqui para olhar para você, para olhar para o outro, para escolher as minhas relações e para escolher para onde que eu vou. Tudo bem? É um pouco essa ponte que a gente constrói, né? Posso trabalhar numa questão de um exercício corporal, posso trabalhar dentro de um pilates, posso trabalhar dentro de uma terapia crânio-sacral, posso trabalhar dentro do verbal, que é uma coisa mais próxima do que a gente está conversando aqui. E aí, nesse verbal, investigar qual movimento corporal foi bloqueado e como que a gente pode retomar um pouco esse movimento corporal. Posso trabalhar dentro de uma massagem e nessa massagem, nesse alinhamento postural, reconstruir uma curva e na reconstrução da curva e do crescimento, respira, se reconhece, retoma, pode ser feito pela massagem e da massagem fazer a ponte de ligação. Na massagem a gente pode investigar se essa região da cervical está anestesiada, se a coloração é muito diferente, se a pele é muito seca e muito diferente da pele do rosto, da pele do peito. O pescoço costuma ter, né, uma relação muito diferente, mas aqui a gente está falando de uma qualidade vascular de nutrição. A qualidade vascular de nutrição, como ela traz o sangue, ela também acaba trazendo muito fluxo energético, né? Sangue carrega oxigênio, oxigênio é energia, então essas coisas estão muito ligadas. E aí a gente vai ver o quanto que esse eixo tem um mínimo de coesão, o quanto que ele está minimamente
com uma estrutura em alinhamento e não extremamente desalinhado. Como que eu vou ver desalinhamentos nessa região? Vamos lá, vou dar um spoiler para vocês. Olho extremamente bloqueado de tensão. Hoje meu olho tá mais bloqueado de tensão. Não sei se vocês conseguem ver. Tô gravando do celular, é uma droga, porque eu tenho a minha imagem na frente, mas a câmera é lateral, tá? Então, relevem um pouquinho isso, por favor. Posso ter bloqueio nessa região quando o olho tá muito vidrado. E sem maquiagem, eu tô totalmente sem maquiagem. Sem maquiagem eu tenho poucos cílios. Meu olho aparece mais o quanto que o meu olho é tenso. E ele fica, às vezes, com a imagem mais vidrada, tá? Tem que dar uma olhada um pouquinho também nisso. Tensão ocular, coloração de pele, né? Então, peles que ficam muito pálidas, peles que ficam muito diferentes de região de pescoço. Grandes cortes posturais. Eu tô com medo aqui da câmera cair, meu Deus. Mas aqui não vai dar para vocês verem muito bem. Tem um grande corte postural aqui, que eu tenho uma C7 gigantesca, bem proeminente mesmo. A minha C6 e C5, ela tá bem afundada, construindo uma hiperlordose, né? E a minha C7 tá bem projetada para fora, então é um corte energético bem importante que eu tenho desde criança. Tudo que é curvatura postural muito com desvios posturais muito intensos, a gente pode investigar que tem um corte energético associado. Tom de voz, se a voz embarga muito, fica muito para dentro, é uma depressão da energia, pode ser um corte energético importante. Coloração dos lábios, se fica muito pálido, pode ser também um corte energético importante. Que mais? As posturas que levam principalmente a projeção de cabeça, né? Vou exagerar aqui para vocês. Projeção de cabeça para frente, corte energético. Projeção de cabeça com uma hiperextensão, e deixa aquele olhar aqui, né? O olho para fora, né? Olho para cima, com uma quebra importante da cervical. É uma grande característica de corte energético na região. Outro corte energético. Cabeça que tá sempre aqui, né? A pessoa sai na foto, em todas as fotos ela tá com o pescoço caído, né? O pescoço ele não tá, parece que articulado em cima do corpo, a cabeça tomba. Vai sair na foto, tá aqui. Tá? E não é aquela coisa do charme, não. É uma cabeça que ela aparece energeticamente um pouco desarticulada do pescoço, tá? É diferente de quando tem a construção e a pessoa faz o movimento. Não, aqui você sente na imagem uma quebra, tá? É como se o conjunto, se você fosse traçar um fio condutor, ele perde a continuidade, não tem uma fluidez, né? O bailarino, ele dança, o movimento dele tá fluido. Nisso que eu tô falando para vocês, tem a quebra da fluidez, tem o corte mais duro, mais seco. Essas são as principais variações, tudo bem? Eu espero ter, com essa microaula aqui, deu 25 minutos. Primeiro que eu queria registrar um pouco esses pontos que apareceram essa semana, mas eu queria trazer para vocês aqui um pouquinho o que a gente vai poder observar quando a gente fala sobre couraças musculares. Olhar um pouco para a câmera, né, gente? Desculpa. O que a gente vai observar quando a gente está olhando para as couraças musculares. E o quanto que não é só sobre postura e anatomia, porque tem a ver com a leitura do movimento na hora de uma sessão de terapia, por exemplo. Porque provavelmente, fora da sessão da terapia, provavelmente quando ela tá no dia a dia dela, e ela tá falando sobre, ela tá vivendo a vida, ela tem esse movimento aqui comum, ó, que acontece. Mas quando ela tá falando sobre aquele tema da resistência, que ela tem dificuldade de se ver, aí pode ser que apareça o bloqueio, tá? Quando ela tá na relação terapêutica que o terapeuta pede, às vezes a pessoa se vê conectando, mas o olho não abaixa, o pescoço não dobra. Por quê, gente? Porque fazer essa conexão com o eu, naquele momento, pode ser demais. Tem informações ali que construíram a cisão que ainda estão atuando. E isso vai aparecer no movimento, no gesto, no corpo. Às vezes já está muito estruturado no corpo, às vezes está aparecendo só no gesto, às vezes vai aparecer só em temas específicos. Então não tem uma regra, tá? Não dá para tentar classificar e protocolar exercício para todo mundo, porque é essa angústia mesmo de olhar para o sujeito e falar cada um é cada um, como é que é esse corpo durante este relato,
com esse histórico de vida me contando isso. Porque talvez quando ele conte isso para um outro terapeuta, às vezes um terapeuta homem, por exemplo, já inverte toda a chave e já sai ali coisas que daqui comigo eu nunca vou ter a oportunidade de enxergar, tá? Respirem, é um aquecimento, tudo bem? A gente vai o tempo inteiro conversar sobre essas interconexões. Essa mini aula trouxe aspectos de musculatura, trouxe aspectos de energia e trouxe aspectos de emoção. Respirem isso, porque amanhã a gente vai fazer um pouco dessa construção no passo a passo. E essa semana também a gente vai levar um pouquinho essa construção no passo a passo. Quero falar para vocês que essa semana é esse curso que vai acontecer, que na verdade são as lives, né? Que estão livres, gratuitas no Instagram. Elas depois vão ser retiradas, por isso que elas não vão ficar disponíveis depois das 24 horas, né? Depois da meia-noite. Porque elas vão se tornar um curso que eu vou vender no ano que vem. Então é um conteúdo que está sendo gravado para vocês, disponibilizado gratuitamente com muito carinho para vocês conhecerem as couraças musculares. Me escrevam, tiram dúvidas, deem sugestões e eu espero aí a presença de vocês na segunda-feira, 1h da tarde. Grande abraço, beijo para você.